Sinta-se à vontade com o qualia. Para muitos, é possível que o termo qualia seja novo e até exótico. Demos tanta importância a essa palavra que gostaríamos que você se sentisse à vontade com ela. A dificuldade é que qualia refere-se a tudo. Toda experiência envolve as qualidades da consciência. Num lindo dia de verão, é fácil perceber os qualia que são transmitidos pelos 5 sentidos: o calor, o sol brilhando, o cheiro da grama recém-cortada e assim por diante. Porém, é mais difícil aceitar que o nosso corpo também é sentido como qualia. As nossas sensações, neste exato momento, não teriam realidade se não as sentíssemos. Portanto, o corpo humano é percebido por uma infinidade de qualia. Aprofundando um pouco mais, as experiências do cérebro também são qualia. Não sabemos o que fazer com um conceito tão universal. Existem regras e limites ou a nossa realidade é uma sopa disso? E as experiências da realidade externa, o mundo lá fora, também são? As regras dos qualia não têm o mesmo status que a física clássica atribui às leis naturais e que na física quântica ganharam uma sofisticação inimaginável. Um pêssego doce inunda os nossos sentidos de experiências e não de números, equações e princípios. Não é usado o mesmo vocabulário pelos fisicalistas. Doce não é mais pesado, mais leve, maior, menor ou mais denso que maduro ou quente. A grande vantagem da ciência dos qualia, se for esse o caminho que será tomado no futuro, é a correspondência perfeita com a realidade. Comer um pêssego é uma experiência direta, não tem nenhuma outra estrutura conceitual. É essa falta de conceitos abstratos que irrita tanto os cientistas convencionais, mas é a semente de uma nova visão da natureza. Transformar este universo em outro cuja base seja a consciência. A seguir, daremos uma visão compacta de como a ciência dos qualia deverá se desenvolver no futuro, em um breve conjunto de princípios. A fundação de uma ciência da consciência. A ciência é materialista. Parte do princípio de que o universo existe tal como se apresenta. Mas faz muito tempo que a física quântica enfraqueceu a noção de objetos físicos. Basicamente, o universo não é nem sólido, nem tangível, nem fixo. Portanto, a velha ciência do universo físico externo recebeu um ataque direto e mortal da física quântica. A ciência dos qualia começa por aceitar que a consciência não é um atributo que evolui de bases materiais para emergir nos seres humanos. A consciência é fundamental e não depende de nenhuma causa. Ela é o estado básico da existência. Como seres conscientes, os seres humanos não podem vivenciar, medir, nem conceber uma realidade que seja desprovida de consciência. A consciência, como o estado básico da realidade normal, comporta-se como campo em todos os aspectos, como os campos quânticos da matéria e da energia. Como qualquer outro campo, a consciência interage consigo mesma. Essa interação prolifera em todas as formas específicas de consciência, inclusive na nossa própria. A consciência nunca foi uma propriedade secundária de átomos e moléculas que ao longo do tempo acabou emergindo. Mas é preciso entender que existe um campo mais profundo da consciência, que é adimensional, já que todas as dimensões do espaço-tempo possuem qualia. A consciência pura em si mesma não possui qualia. Os qualia emanam da consciência, assim como fenômenos emanam do vácuo quântico. A consciência deve ser considerada o campo de todos os campos, porque é ela que possibilita a existência de todos os demais. A consciência, em suas formas específicas,
de um elefante, dos botos, dos macacos ou de uma pessoa, vivencia o mundo subjetivamente. A subjetividade está inserida no campo da consciência, que é sua fonte. Nenhuma forma de consciência está isolada da sua fonte, assim como a atividade eletromagnética jamais pode se isolar do campo do magnetismo universal. Entre os seres humanos, as experiências subjetivas revelam-se nas sensações, nas imagens e nos pensamentos. O termo genérico é qualia. A realidade subjetiva é uma vasta combinação de diferentes qualia, como cor, luz, dor, prazer, textura, sabor, memória, desejo, ansiedade e alegria. Todas as experiências subjetivas são qualia, inclusive a percepção, a cognição e os eventos mentais. Nenhum evento mental fica de fora, seja amoroso, seja de compaixão, sofrimento, hostilidade, prazer sexual ou êxtase religioso. Em um nível mais sutil, os qualia são percebidos como insight, intuição, imaginação, inspiração e criatividade. A experiência do corpo é uma experiência de qualia, assim como a experiência da atividade mental e do mundo, bem como a de outros mundos. Tanto o sentimento de eu quanto de você são experiências de qualia. São os qualia que nos conectam com tudo, graças a uma propriedade comum a todos. Cada um é um aspecto de um campo da consciência. Nós não enxergamos porque temos olhos, não ouvimos porque temos ouvidos. Os órgãos dos sentidos não criam a percepção, mas são as lentes através das quais a consciência e seus qualia criam a experiência perceptiva. E aquilo que se percebe nunca é o real. Nós percebemos o que a nossa espécie evoluiu para perceber. Seja o que for de fato real e verdadeiro, é mais primal que aquilo que percebemos, pensamos ou sentimos. A ciência dos qualia explora os limites entre a percepção e a realidade e tem como objetivo avançar sobre esses limites. O cérebro humano representa a realidade que é percebida por uma forma de vida particular. A experiência não é organizada aleatoriamente, mas simbolicamente. Humanizamos a realidade e, em contrapartida, os qualia que são registrados, dor, luz, fome, emoções, fazem o cérebro e o corpo evoluírem como representações simbólicas. Esse feedback tem origem na consciência e não na biologia ou no cérebro. A consciência humana é uma saída específica e expressiva para o campo indiferenciado, que é a consciência em si, ou seja, uma gerando muitas. Existem tantas realidades perceptivas, cérebros, corpos e mundos físicos, quanto existem entidades vivas com qualia. Nossa compreensão da experiência subjetiva e nosso senso de empatia pelo outro acontecem através da ressonância entre os qualia. Sejam quais forem os insights e as conexões que temos com as outras espécies, seres ou esferas da existência, tudo acontece graças ao refinamento e à sensibilidade nos nossos qualias em relação aos deles. O que chamamos de empatia é uma ressonância compartilhada e registrada em nível consciente. A morte é o término de um programa de qualia particular, o programa de vida de um indivíduo. Eles retornam ao estado de formas potenciais no interior da consciência, onde voltam a se embaralhar e a se reciclar em novas entidades vivas. O campo da consciência e sua matriz de qualia são imortais e onipresentes. Isso significa que o campo é o mesmo em toda parte e é todo abrangente. Os campos são afetados pelos eventos específicos que acontecem dentro dele. O todo jamais perde contato com as suas partes,
As partes jamais são perdidas ou esquecidas. A mecânica quântica é um modelo matemático que serve para medir a mecânica dos qualia, definida como um conjunto de experiências de cada um na natureza. É um mapa e não um território. Basicamente, é um mapa matemático, porque a esfera quântica tem formas e probabilidades precisas. A matemática produz os dados e traduz em números a experiência. Essa forma de mapear a realidade perde todos os qualias que constituem a experiência.